Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Quando você sintoniza Bandeirantes, quando ouve pela internet no seu computador, quando seleciona Bandeirantes no aplicativo, é fato e certo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento, para você saber, para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Sejam todos bem-vindos. Começa aqui o Nossa Área de todos os dias, necessário no seu rádio. Vamos juntos, até meio-dia, rolando a bola com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com 12 gols sofridos nas 8 primeiras rodadas, a Ponte tem a terceira pior defesa da Série B. Macaca foi vazada 6 vezes nas últimas 2 partidas e liga o alerta em relação ao sistema defensivo. Rodrigo Santana carrega dúvidas para o jogo próximo jogo, né? A próxima partida da Ponte. William Potker, Saravia e Murilo Cavalcante podem ser desfalques para o duelo contra o Londrina. Após goleada no Paraná, elenco do Guarani se reapresenta na tarde desta quarta para dar início à preparação para o próximo compromisso. Bugre recebe o Ituano, domingo 18h30 no Brinco. João Paulo, suspenso pelo terceiro amarelo, é desfalque confirmado. Vetado da última partida, Emerson Barbosa volta a ficar à disposição de Hélio Cizenando. Internacional, Cruzeiro e Fluminense são os 3 primeiros classificados para as oitavas e final da Copa do Brasil. Os 3 times avançaram na noite de ontem. Nesta quarta, mais 7 equipes avançarão à próxima fase. Arrascaeta evolui em recuperação no Flamengo. Correndo contra o tempo para voltar a tempo na Copa do Mundo, o Uruguai está retirando os pontos da cirurgia e tem evolução considerada positiva pelo Flamengo. Real Madrid define retorno de Endrick e vai poder utilizar as instalações, o próprio jogador, do clube para preparação à Copa do Mundo. O atacante se despede do Lyon no domingo e programação é treinar no CT em Madrid, caso seja convocado por Ancelotti. Rádio Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto. E também para o YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, mandou mensagem já, ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Brasil. Ontem, 3 times garantiram classificação às oitavas de final da competição. Jogando no Beira-Rio, o Internacional ganhou do Atlético por 3-2, no agregado 5-2 para o time gaúcho. Ontem o Cruzeiro venceu o Goiás por 1-0, no agregado 3-2 para o time mineiro. Quem também garantiu vaga foi o Fluminense, que venceu o Operário por 2-1. O primeiro jogo havia sido 0-0, portanto, o Fluminense está classificado. Hoje a definição de mais classificados. 7 da noite tem Juventude e São Paulo. O primeiro jogo foi 1-0 para o Tricolor. Vamos ter ainda às 7 da noite Vasco e Paysandu. Primeiro jogo 2-0 para o Vasco.
7h30, com Neymar relacionado, tem Coritiba e Santos. O primeiro jogo foi 0-0. Hoje o jogo ocorre no Paraná. 8h30 tem Mirassol e Bragantino, o primeiro jogo foi 1-1. E hoje, 9h30, Jacuipense e Palmeiras, primeiro jogo 3-0 para o Palmeiras. Ceará e Atlético Mineiro, primeiro jogo 2-1 para o Galo. Além de Remo e Bahia, primeiro jogo foi 3-1 para o Remo. Amanhã, a definição dos demais classificados com Chapecoense e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Confiança e Grêmio, Corinthians e Barra, CRB e Fortaleza, além de Vitória e Flamengo. São os jogos da Copa do Brasil neste meio de semana. Destacando também o Campeonato Paulista da Série A2. Série A2, no seu jogo decisivo, que ocorrerá a partida entre Ferroviária e Juventus, hoje 7h15 da noite na Arena Fonte Luminosa em Araraquara. Primeiro jogo, Juventus e Ferroviária empataram por 0-0. Lembrando que os dois times já garantiram vaga, acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista e hoje disputam, portanto, o título da competição. Times de Campinas voltam a campo no fim de semana. O Guarani entra em campo no domingo, 6h30, contra o Ituano em casa pela Série C. E a Ponte Preta joga só na segunda-feira contra o Londrina por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos atender os nossos ouvintes aqui. O Catelli faz uma pergunta, uma colocação bem difícil. Entendo que é uma pergunta complicada. Por que você não entra na política? Teria o mesmo êxito de Jonas Donizete como outros jornalistas. Catelli, é o seguinte, nem na minha cidade eu jamais subi num palanque para falar de política, para apoiar qualquer tipo de político. Nunca. E não foi falta de convite. Mas eu acho que eu não tenho talento, eu não tenho estômago para conviver com política e não é algo que me deixa feliz. Eu faço exatamente o que me deixa feliz e só trabalho com gente séria. Essa é a minha linha de trabalho. Estou aqui há muito tempo, né? Quando eu ainda era repórter no Sistema Globo de Rádio, Globo e CBN, eu recebi 3 convites em 3 eleições seguidas para ser vereador e nem respondi. Né? Respondi sim, agradeci, sabe, a gentileza do convite, mas não me interessa. Não sou filiado a nenhum partido político e é algo que não preenche a felicidade da minha vida. Eu prefiro fazer o que eu faço, trabalhar aqui e minhas outras atividades, porque eu sou extremamente feliz. Eu trabalho onde gosto, tenho paixão pelo que eu faço e trabalho só com homens que comandam o meu trabalho, pessoas seríssimas. Então é assim a minha vida. Posso até estar errado, mas é assim que eu penso. Tá bom? Obrigado pela mensagem. Que mais aqui? Eu não entendi, Paulo Paiva, o que você colocou aqui. Você pode mandar de novo a sua colocação? Obrigado pela mensagem. Por onde anda Jonathan Cafu? Onde mora, como vive, o que come? A entidade que serve de spa? Interrogação.
Isso também precisaria acabar. Renato Grácia. Eu não comento para ter razão aqui, tá? Mas eu avisei. Eu avisei mais do que uma vez. Cuidado, vocês estão gastando dinheiro com um jogador que não está conseguindo jogar. E tem outros aí, tá? Que estão no elenco. Eu lamento muito, porque nada contra o profissional, um sujeito que eu tenho bastante respeito. Não gostei do desempenho do Guarani ontem. Achei que fez muitos gols. Uma Série B. Pico da turma do Cambuí. Essa foi boa. O goleiro do Goiás, Tadeu, na minha opinião, é bem melhor que todos aqueles que já foram testados para defender o Brasil. Com certeza seria muito útil para defender nossa seleção. Luizão do Dique. CH, bom dia. Agora estou acreditando que o Neymar vai para a Copa. O Neymar é como palhaço para o circo. Sem o palhaço no evento, o circo fica sem graça. Tá bom. Cadê o zagueiro colombiano, Alexandre? Não sei, Alexandre, não tenho a mínima ideia. É o Batata de Rio Preto. CH, os salários de todos estão praticamente sanados até o final de maio. Essa é a promessa, né, Batata? Vamos ver se concretiza. Agora vou querer ver esses cabeças de bagre jogarem futebol de verdade, já que a desculpa era salário. Quero só ver se realmente esse bando que desculpa darão. O Batata, não se iluda. Não se iluda, porque esse time tem... Você sabe disso. Tem muita limitação. Esperamos que eles se superem e façam uma boa série B. Mas não vai ser fácil, não. Bom dia, beleza? Beleza. Na sua opinião, quem entra no lugar de João Paulo contra o Ituano? Carlos do Castelo. Bom dia, Gleger. Tudo bem? Bom dia, CH. Tudo bem, né? Um abraço para você. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Perguntou aí o ouvinte o quê? Quem joga no lugar do João Paulo? Sim. Eu colocaria o Cauã Jesus. Cauã Jesus. Eu também. Quais são pelo menos 4 seleções na sua opinião para ganhar a Copa? Eu acho que França... Acho não, tenho convicção. França, Portugal, Espanha... E Argentina. Argentina. Também acho, tô contigo nessa. Mas eu acho que das 4 que eu mencionei, a Argentina é a mais fraca de todas. Mas eu também acho, tecnicamente, mas é o time mais... até pela experiência que tem... Copeiro. Exatamente. Até porque, a Argentina é a atual campeã mundial. E você lembra a primeira fase da Argentina na Copa do Mundo, onde ela foi muito mal no início e depois engrenou, e aí é aquilo, né, cara? Como diria aquele, vamos aguardar. Vamos aguardar. Guarani evoluiu bastante, hein? E o Ralf só no spa do Guarani. Matheus Gaspar. Mas o Ralf, a gente, assim, tem relatos de que é um baita de um cara que ajuda muito internamente. Eu também acho, tá? Eu acho que até pela história do Ralf e tudo, eu acho que ele deveria ganhar mais oportunidades. Porém, a gente tem acompanhado, ele participa efetivamente dos treinos e tal, e falam que ele é muito bom internamente. Então, mas eu também utilizaria um pouco mais. O Júlio Gama também pergunta sobre o Ralf. Está treinando, está sendo relacionado, em alguns sim, outros não, mas está treinando normalmente. Olha aí, o dono do meu carneiro gigante chegou, a Elefante Batata. Ô Batata, seu carneiro tá no freezer, meu amigo. Fala o dia que você vai estar por aqui. Aí o que a gente faz? A gente pega o carneiro, tira 2 dias antes, o CH vai fazer aquele tempero especial que só ele sabe fazer, e aí eu ligo a churrasqueira e a gente faz lá em casa. Tá bom, mas você já não tinha batido o carneiro, não estava no congelador? Tá no congelador. Tá bom. Deixar a Alemanha fora, o que é isso? Para ganhar a Copa? Meu Deus, olha, questão de opinião. Você tem a sua opinião e eu respeito, e eu tenho a minha. Eu não só acho... dá uma olhadinha na Alemanha jogando, tá, amigo? Exatamente, é facinho. Se você tá assistindo França, Portugal, Espanha e Argentina, você vai perceber que a Alemanha vem depois. Mas se você pensa o contrário, tá tudo certo. Vamos ser felizes, né, galera? Obviamente. Eu não quero ter razão de nada. Nem eu. Tem uma pergunta aí, né? Quem vai pro lugar do João Paulo? Só falta esse técnico inventar de colocar o Rafael. Acho que não, né, Gleger? Não, o Rafael, acho que não. Agora, se o William Farias tiver condições,
eu acho que ele vem com o William Farias e mantém Natan e Carlos Eduardo. E o Cachoeira fazendo o quarto homem. Exatamente. Isso aí. Pode ser que ele faça Aliás, isso. você colocou isso ontem e você tem razão. Entendeu? Agora, parece Pode ser, né? Pode ser que se o William Farias tiver condições. E aí você troca um titular pelo outro, até porque o William Farias era o titular, né? Mas não é o que eu faria, tá? Eu acho que mesmo com a volta do William Farias, eu manteria o Natan na mesma posição que ele jogou, o Carlos Eduardo, e colocaria o Cauã Jesus, que pra mim, nessa função, aquela partida contra o Palmeiras me surpreendeu, foi muito bem. Firmes na investigação dessas calças de Zezé de Camargo que o senhor Gleger continua usando. Continuamos atentos. Mas não dá pra ver a calça. Como é que ele Marco, sabe que eu tô com uma calça, Marco? Ele assiste você na TV, né? Ah, bom, provavelmente. Pergunta pro Gleger o que achou da falha do zagueiro do Al Nassr ontem. Do zagueiro não, do goleiro, né? Do goleiro. Ele do escreveu Bento, zagueiro, mas do Bento. O que você achou? Eu achei que não pode, né? Um goleiro... E ele vai estar na Copa, tá? Não vai ser aquele gol que vai tirar da Copa do Mundo. Você acha que ele tá na Copa? Eu acho que sim. Eu acho que no gol ele não tem mais dúvida, CH. Não é o que eu faria, tá? Mas eu acho que são os três. Ederson, o Alisson e o Bento. Eu acho que esses são os três goleiros da Copa. Mas um goleiro do nível do Bento, um cara que vai disputar uma Copa do Mundo, não pode tomar um gol que ele tomou. Em Campinas, 11h46 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala, CH, o elenco da Ponte Preta se reapresentou ontem pela manhã no CT do Jardim Olina, é claro, para já dar início aos trabalhos, já de olho no confronto da próxima segunda-feira contra o Londrina no estádio Moisés Lucarelli. O Londrina, que inclusive entrou em campo ontem pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, jogando em casa lá no estádio VGD, foi derrotado por 3-1 para a equipe do São Bernardo, um resultado que ajuda a Ponte Preta. Caso o Tubarão vencesse o São Bernardo, passaria a Ponte Preta, jogaria a Macaca para a vice-lanterna, mas como perdeu, a Ponte Preta se mantém na 18ª posição e o Londrina segue na vice-lanterna. Por isso, o confronto da próxima segunda-feira é tão importante, um confronto direto. A Macaca quer se afastar de vez da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. Não começou o ano bem, é bem verdade. Nas 8 primeiras rodadas da competição, foram 12 gols sofridos, sendo 6 nos últimos 2 jogos. A Ponte Preta tomou 3 gols do São Bernardo lá no 1º de maio e no último sábado tomou 3 gols do Sport aqui no Estádio Majestoso. Para a partida de segunda-feira, diante do Londrina, o técnico Rodrigo Santana ainda não se sabe se vai poder ou não comandar o time à beira do gramado, isso porque ele foi punido com 2 jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Já cumpriu o primeiro jogo no último sábado, justamente contra o Sport. O Gabriel Remédio, auxiliar técnico da Ponte Preta, foi ele quem comandou a equipe na beira do gramado. A Ponte Preta vai tentar recorrer e já contar com o Rodrigo Santana na próxima segunda-feira, mas a presença dele ainda é incerta. Porém, ele vai continuar treinando a equipe durante toda a semana, vai esperar um retorno do departamento médico a respeito da situação do William Potker, que foi desfalque na última partida por um incômodo muscular na coxa direita. Como eu disse, o Potker será reavaliado e aí nos próximos dias vamos saber se o camisa 9 da Ponte Preta terá ou não condições de enfrentar o Londrina na próxima segunda-feira. Lembrando que já tem um retorno importante, o Luiz Felipe cumpriu suspensão na partida contra o Sport, mas por outro lado, o Brian Borges, artilheiro da Ponte Preta na temporada com 3 gols, está suspenso também por ter recebido o 3º cartão amarelo. CH. Bom, diante da circunstância do elenco montado, eu posso afirmar, Gleger, não sei sua opinião, que não ter o João Paulo, né? Desculpa. Não ter o Brian Borges e não ter o Potker para a Ponte faz muita falta. Faz, sem dúvida nenhuma. Muita falta. Eu acho até mais o Brian Borges, né? Que para mim é o jogador mais regular desse time. Joga em várias posições e você tem alternativas de jogo diferente. Sem dúvida nenhuma. E o Potker, né? Que voltou a fazer gols, né? Tá bem mais participativo, é um cara que se entrega. Então, né, para mim, realmente é uma perda muito difícil. E assim, o que preparou o Rodrigo Santana?
Porque, por exemplo, a Ponte hoje não tem um jogador como o Brian Borges, com a mesma voluntariedade, com o mesmo perfil, né? Com a mesma qualidade. Não tem, por exemplo, um jogador, por exemplo, o Brandão. É característica diferente da do Potker. Então, assim, que é o substituto que às vezes, né, mais imediato. Então, eu acho que perde sim a Ponte com esses dois desfalques. Muito bem, 11h50, o jogo vai ser complicado. Rabo de foguete para Ponte. Você assistiu o Londrina jogar ontem? Jogou, perdeu de 3, né? São Bernardo, 3x1. 3x1. Em casa. Mas todos os jogos são difíceis, né, CH? Eu acho que a Ponte, né, tem tudo para tentar vencer, tem tudo para ganhar, claro, mesmo com os desfalques. Mas o jogo realmente vai ser complicado. O Rogério Micali, novo técnico do Londrina, assistiu o jogo das arquibancadas. Consigo entender esse tipo de coisa, velho. Sinceramente. E esse Micali é artista, hein? É, né? É artista. Então vamos aguardar e torcer para a Ponte fazer um bom jogo. 11h51 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH. Depois da boa vitória do Guarani, 5-0 sobre o Maringá, reapresentação hoje, onde o técnico Hélio Cizenando já começa a trabalhar o time para o jogo de domingo, 6h30 da tarde, contra a equipe do Ituano no Brinco. Para essa partida, ele não terá o João Paulo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O João Paulo, que depois do jogo, ele que marcou o 5º gol, foi bem no meio-campo do Guarani, falou a respeito do resultado positivo. Cara, eu tô muito feliz pela partida da equipe. Se comportando muito bem do início do jogo até o fim, com seriedade. Isso que é fruto do trabalho no dia a dia, todo mundo querendo, todo mundo fazendo o seu melhor. Feliz pelo gol, feliz pela vitória, e agora vamos pensar no resto da competição, que é muito importante. Bom, para o lugar do João Paulo, o técnico Hélio Cizenando tem à disposição Diego Torres, que é o especialista da posição, o Isaac e também o Cauã Jesus. Então ele tem alguns dias para definir o substituto. Nas demais posições, se ele quiser, pode manter a mesma formação que iniciou o jogo contra a equipe do Maringá. O Emerson, lateral esquerdo, ele foi poupado, um desgaste muscular, mas já está recuperado do edema que ele teve durante o jogo contra o Santa Cruz. Se o técnico Hélio quiser, também pode recolocar o Emerson na lateral esquerda. No meio-campo, William Farias ainda é dúvida, não se sabe se ele vai se recuperar, ele que torceu o joelho no treino do último sábado. O Dentinho também com um problema muscular, é possível que fique à disposição do treinador, ou seja, muitas possibilidades para o Hélio colocar, tanto como titulares, também para montar o banco de reservas para esse jogo diante da equipe do Ituano. Valeu, CH! Valeu. O Gleger, eu acho que tá fácil para resolver os problemas de desfalque ou desfalque no time do Guarani. Não joga o João Paulo, para mim é o Cauã Jesus. Ah, mas você não gosta do... Como é que chama o meio? Diego Torres e Isaac. O Isaac fora de cogitação para mim. E o Diego Torres, eu perdi a confiança no jogador. Todo mundo perdeu. Eu passei o ano todo incentivando, falando, poxa, esse cara é diferente, e não consigo jogar. Por aquele motivo, eu não consigo jogar. Quando ele tiver a oportunidade, me convencer, eu mudo de opinião. Então, afinal de contas, eu não sou um poste. E ele teve já oportunidades, né? A gente viu. Então, assim, eu também acho. E o CH, um jogador do nível do Diego Torres, cara, às vezes tem uma troca de treinador, posiciona melhor. Então, assim, o que me dá a entender é que ele já perdeu a condição de titular há algum tempo, houve troca de treinadores e ele não consegue recuperar isso. E eu não tenho dúvidas, e assim, não vou me espantar, digamos, melhor dizendo, se aparecer o Isaac, tá? Até porque você se lembra que há 2 rodadas atrás quem vinha jogando era o Isaac. Lembra disso? Lembro. Jogava o William Farias, João Paulo e Isaac. Você está colocando que não ficará surpreso que se o Hélio Cizenando voltar com o Isaac como titular. Porque era uma posição onde ele joga. Mas eu também escalaria o Cauã Jesus. Deixa eu mandar um abraço para o João Batista. Deixa eu ver quem mais que está mandando mensagem. Grande, João. Pra gente.
Agora sumiu aqui, meu Deus do céu. Como eu sou analógico, cara. Toda vez que eu vou clicar aqui no YouTube, o negócio some. Mas vamos em frente. Aliás, que audiência do nossa área, hein? Para aqueles que mandaram mensagem pelo YouTube, desculpe, eu não consigo abrir as mensagens aqui, me perdoem. Em Campinas, 11h51. 11h55 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre São Paulo e Juventude. A bola rola hoje às 19h no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. É o jogo da volta da Copa do Brasil. Primeiro jogo realizado no Morumbi, o São Paulo acabou vencendo pelo placar de 1-0 e tem, portanto, a vantagem do empate para seguir na competição. Juventude que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B e é comandado pelo técnico Maurício Barbieri, que deve mandar a campo o ex-ponte-bretano Pedro Rocha, Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo, Natan Raí e Lucas Mineiro, além de Watson, MP e Allan Kardec. Já o provável São Paulo, do técnico Roger Machado, com Rafael no gol, Cedric Soares, Dória, Sabino e Enzo Dias, Bobadilha, Danielzinho e Arthur, Luciano Ferreira e Caleri. Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, será o árbitro do jogo, com Antônio Magno Lima Cordeiro, do Ceará, o árbitro de vídeo. Valendo vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola hoje, logo mais em Caxias do Sul, tem Juventude e São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A Petrobras lançou o programa de estágio de estudantes 2026, com cerca de 150 vagas distribuídas por 12 estados do Brasil. Pela primeira vez, 30% das oportunidades serão reservadas exclusivamente às mulheres. Também há reserva de vagas de 10% para pessoas com deficiência e 30% para pessoas negras, pardas, indígenas e quilombolas. Por meio deste processo seletivo, reafirmamos nosso compromisso em estimular a presença de mulheres e pessoas negras nas carreiras STEM, ciência, tecnologia e matemática, e ampliar a presença dos grupos subrepresentados na indústria de energia. Em linha com nosso posicionamento e planejamento estratégico, queremos mostrar que esse espaço é para todos e todas, destacou Clarice Copete, diretora de assuntos corporativos da Petrobras. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes.